resposta, e o governo conseguia, com essa desarticulação nossa, estar sempre sendo vitorioso nas suas estratégias em relação ao funcionamento. Culminou no dia 20 de abril na construção do Fórum de Defesa dos Servidores e dos Serviços Públicos de Minas Gerais. E a ideia é que a partir desse fórum, então, a gente consiga traçar estratégias conjuntamente, que a gente consiga ser vitoriosos, né, em relação às estratégias que o governo adota. O Comitê de Negociação Sindical não tem cumprido o seu papel de negociar com os sindicatos, né, tem sido um espaço de homologação da política do governo do Estado, que não é este o perfil nem o que nós desejamos. Então, nós começamos a nos organizar enquanto funcionalismo ou parte do funcionalismo público estadual. As entidades que constituíram esse fórum hoje representam mais de 80% da administração direta. E nós avançamos para além da representação da administração direta, termos representação também da administração indireta. É o caso do Sindialetra, é o caso do Sindágua, que são servidores da administração indireta, e a gente também está tentando uma articulação importante com servidores do Poder Judiciário. E o fórum continua aberto. Todas as entidades que se sintam parte, que acham que essa forma independente, autônoma e combativa de atuar em frente ao governo, quem se identificar com ela pode vir fazer parte desse grupo, né? Na última reunião do CONES, a presidenta do IPSENG falou que não adianta. Por mais que o governo faça, chega Sindiúde, Sindisaúde, Sindifisco, a gente é contra tudo. Eu falei assim, bom, isso é um elogio, né? O pior seria se dissesse, tudo que a gente quer, vocês concordam. Aí realmente o sindicato teria deixado de cumprir seu papel. Mas a ideia, então, desse seminário é que a gente possa discutir uma pauta fundamental que unifica todo mundo, que é o novo Estatuto do Funcionalismo. Tem um grande período aí que ele foi discutido, mas a versão final que chegou na Assembleia Legislativa não passou pelo funcionalismo, pelas entidades representantes, né? Teve um período de consulta pública que a gente não teve acesso, e a versão que está lá não foi uma versão pactuada com as entidades do funcionalismo. E nós precisamos conversar, né? Porque se só as direções discutem e detêm as informações, a gente também não potencializa a mobilização do funcionalismo. Então, daí também surgiu a ideia desse seminário sobre o novo estatuto. Qual que é a proposta de dinâmica que nós estamos pensando aqui? A proposta é que no período da manhã a gente tenha duas mesas. A primeira mesa vai contextualizar, né, esse estatuto, como ele chega no contexto estadual, no contexto nacional, desse contexto de retirada de direitos, desse contexto de choque de gestão, porque as coisas estão ligadas, né? As coisas não acontecem desconectadas, como se cada um pensasse uma parte, não, elas estão em rede. A segunda mesa nós vamos fazer a análise do projeto, e aí cada entidade, algumas das entidades que compõem o fórum procuraram contribuir, né? Então vem a subseção do DIEESE, do Sindiúde, com a Liliane, o Adolfo, presidente do Sinditer, que fez um sindicato que fez um grande estudo sobre isso, o Eduardo, que é coordenador do Sindicem, falei certinho? Sindicem. MG. E o Humberto Luquezzi, que é assessoria jurídica do Sindifisco. Então, a ideia é que a gente possa aprofundar, né, ter acesso a essa leitura política e técnica do Estatuto, e ao final nós vamos tirar encaminhamentos, né, ou vamos fazer um debate aqui enquanto Fórum dos Servidores e dos Serviços Públicos. E aí eu queria fazer um apelo para os que estão aqui, para a gente estender um pouquinho a nossa agenda. Nós conseguimos para hoje, às 16 horas, uma audiência pública que vai discutir a situação que o governo do Estado tem colocado os sindicatos, especialmente o Sindifisco, que nesse momento está sendo processado pelo governo de Minas pela campanha de denúncia que tem feito em relação ao governo. Ou seja, aqui a gente tem que ficar calado, porque se a gente fala, a gente corre o risco de ser processado, né? O coordenador do Sindialetra hoje é processado criminalmente também por um dirigente da CEMIG,
né? Enfim. O Saúde é processado por calúnia e Renato difamação. Que é coordenador do Saúde hoje, responde também, né? É um dirigente também, né? É o secretário de Estado. O secretário de Estado da Saúde processa hoje o Renato Barros. Quer dizer, essas ações de criminalização do movimento, elas precisam ter um freio. E elas só podem frear quando elas se tornam cada vez mais públicas. Então, a ideia da audiência pública de hoje é que a gente possa debater essas questões. Então, é importante que estejamos lá. Porque se nós não estivermos, outros que apoiam essa prática do governo com certeza estarão na audiência. Então a gente conseguiu audiência para as 16 horas, o que quer dizer que aqui nós vamos encerrar um pouco mais cedo, mas fazer um apelo para as pessoas para que elas possam participar dessa audiência às 16 horas, para nos dar uma força, né, para estar lá fazendo o debate, fazendo as denúncias. Oi? Vamos poder filmar Sim, lá é livre e possivelmente, inclusive, deve ser ao vivo na TV Assembleia, se não tiver alguma outra agenda, né? É ao vivo. É ao vivo, que está confirmando que é ao vivo. Então, se a gente pudesse se articular nessa audiência às 16 horas, acho que demonstra mais ainda a força desse fórum e do conjunto do funcionalismo público estadual. A gente vai, então, compor a primeira mesa. Quem vai coordená-la é a Marilda. Marilda, além de diretora estadual do Sinjut, é secretária de organização da CNTE e acompanhou muito de perto, né, diariamente, essa tramitação inicial do Estatuto do Funcionalismo. Então, a companheira vai coordenar essa mesa e eu vou deixar para você compor o restante da mesa que você vai estar coordenando, tudo bem? E desejar que a gente tenha um bom trabalho, que a gente tenha um ótimo dia de trabalho. Essa é uma semana particularmente importante, porque a gente começa com uma audiência pública, na quarta a gente tem uma assembleia do Sinjut com indicativo de greve. Enfim, é uma semana aí que a gente pretende potencializar na nossa luta, e eu já deixo o convite para os demais sindicatos para participarem conosco na quarta-feira, às 14 horas, aqui no pátio da Assembleia Legislativa, a nossa Assembleia Estadual, que com certeza vai apontar aí um calendário bem ofensivo em relação ao governo do Estado. Então, passo para a Marilda, desejando que a gente tenha uma ótima manhã de trabalhos aqui conjuntamente. A gente pode bater palma para a Marilda. É um prazer estar aqui nesse fórum dos servidores públicos, demonstrando mais uma vez a força da gente para articular contra os demandos do governo de Minas Gerais. Eu quero chamar para compor a mesa o Lindolfo Fernandes, presidente do Sindifisco, e o deputado Rogério Correia, que tem nos ajudado nesse debate aí, a enfrentar também os problemas vindos de todo do servidor público. Em início de 2000, no contexto do estatuto que estava fora da legislação, inclusive do estatuto do processo civil, que tinha tramitado na Câmara Federal. Nós, na época, falamos com ela que o estatuto tinha que ter, então, uma revisão geral do seu artigo 1º ao seu último artigo lá, porque ele estava realmente arcaico. Mas qual foi a ideia da doutora Maria Celeste? Pegar apenas a parte da punição, a parte onde falava da punição dos servidores, do processo administrativo, e apresentar para a gente. À época, nós fomos contra. Isso foi discutido muito na intersindical e nós tivemos várias reuniões com ela, e tudo aquilo que nós colocamos, que éramos contra, está permanente no estatuto. Eu fui ao fórum, né, da intersindical até meados de 2009, depois a gente saiu porque viu que a intersindical não resolvia os anseios, e principalmente na questão do estatuto, que havia concordância de grande parte do funcionalismo, o qual a gente não era conivente. Depois, como a Bia já disse, a discussão foi ficando escassa, ela passou para o processo de perguntas públicas que podia fazer, mas ninguém viu, ninguém deu notícia, pouca gente
teve a oportunidade de fazer isso. Ele ressurge agora, já direto na Assembleia Legislativa, sem nenhuma ampla discussão, ao que me parece nem na Intersindical, né, que eu conversei com algumas pessoas que fazem parte da Intersindical, não foi. Então é nesse contexto que nós reunimos esse fórum para discutir a questão do Estatuto do Servidor. O Estatuto do Servidor hoje, gente, virou uma colcha de retalho, porque cada item do Estatuto está se transformando em uma resolução da CEPLAG, que nós precisamos ficar atentos com isso, e eu acho que a fazer a estruturação tem que fazer uma estruturação geral e não só a parte que interessa ao servidor. Quem fala primeiro? Bom, aí pode. Rogério? Você que manda, Rogério. Vai. Quer falar primeiro? Pode. Então, vou passar a palavra para o Lindolfo, que vai fazer. O Lindolfo também acompanhou uma boa parte da discussão desse estatuto, né? A gente, às vezes, ficava nervoso na mesa, mas não resolvia muito. Então, 20 minutos, Lindolfo, mais. 20 minutos para ser difícil.